maravilhoso, mas a gente sabe que tem algumas questões, né? Quando a gente pensa, vou pro interior, vou ficar ali na fogueira, vou... O que que se esquenta na fogueira, Sara? Milho. Milho, aí ó. Sara dizendo, vou assar meu milhozinho na fogueira, vou tomar... Toma quentão na fogueira? Não, né? Mas eu tomo quentão na fogueira, vinho quente na fogueira. Mas tudo bem, você pega seu licorzinho, ouve seu forró e fica ali aquecendo o milho. Mas tem algumas questões, né, gente? Tem a fumaça que bate nos olhos, às vezes fica irritado para quem usa lente, quem usa óculos, quem coça, quem põe maquiagem também, muitas vezes dá uma irritação. E o assunto de hoje é exatamente esses cuidados que a gente tem que ter com os nossos olhos nesse período do ano. Quem está conosco é a oftalmologista da Oftalmoclin, especialista em córnea, lentes de contato e também cirurgia refrativa, doutora Beatriz Oliveira. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, doutora, quais são os principais cuidados aí, falando especificamente de fogueira, né? Porque é uma coisa muito tradicional do São João aqui da Bahia. Quais são os cuidados que qualquer pessoa deve ter? Porque depois eu vou entrar em quem usa lente, quem tem mais algumas questões. Joia, muito bom. Bom, o primeiro cuidado que a gente sempre pensa é nunca deixar as crianças sem um apoio ali, né? Sem um olhar de um adulto, né? Porque a criança gosta muito, né, dessa época do ano, de ficar perto de fogueira e de fogos. E, no geral, quando a gente vai ver os dados, as crianças e os homens aí de 7 até 20 anos de idade são os mais expostos aí aos riscos. Além disso, sempre ter o cuidado, principalmente na hora que for soltar fogos, né? De comprar os fogos em locais de boa procedência, de obedecer direitinho as orientações que vem, né? Que vem nas próprias caixas, né? Dos fogos. Ficar atento também à distância na hora que for soltar, né? Os fogos, para não ficar muito próximo, proteger os olhos. Então, tudo isso aí faz com que a gente evite evite traumas aí, trauma ocular, né? Que a gente chama de queimadura ocular. Tem algum cuidado especial para quem usa lente de contato, por exemplo? Então, o ideal é que não fique muito próximo ao calor, né? A lente, ela pode mudar de suas propriedades, né? Por conta do excesso de calor. Então, não ficar muito tempo próximo à fogueira, assim, né? Com o rosto próximo à fogueira, porque pode mudar, assim, a propriedade da lente, ela não ficar com a qualidade que deveria. Agora, doutora, eu fiquei pensando aqui em fogueira, na proximidade, em crianças, em homens, jovens, né? Em sua maioria, e fiquei pensando que às vezes a fogueira estala e ela solta pequenas brasas. Sim. Se acontece um incidente, pega no olho, o que a gente deve fazer? Qual é a primeira medida ali? Primeira medida é lavar copiosamente, né? Lavar com água corrente mesmo, água da torneira, lavar bastante, lavar. E em seguida procurar um atendimento oftalmológico de urgência mais próximo. Ou seja, água normal, de torneira, Isso, de sem torneira. sabonete específico, Isso. sem... Eu não sei nem o que as pessoas costumam fazer de errado nesse caso, né? Porque o olho é tão sensível, mas tem gente que pinga limão, por exemplo, porque diz, é adstringente, vai ficar mais brilhoso, enfim. Eu não sei se num caso como esse as pessoas têm coragem de pingar o limão. Mas é água pura, sem sabonete, sem nada. Isso, água pura, nada de usar chá, né? Chá de folha, que muita gente no interior tem esse hábito, né, de usar. Chás, eles podem contaminar, né? Levar a infecção secundária, que cria um problema ainda maior. Então, realmente, é só lavar com água corrente, que a gente chama, que é água de torneira mesmo, e procurar um atendimento oftalmológico de urgência. E com relação, doutora, as pessoas costumam dormir muito pouco no São João, né? A gente come errado, come muita comida que deixa o corpo um pouco mais sensível às inflamações. Come errado, tem gente que bebe muito licor, come muita comida que inflama e dorme-se muito pouco. E muitas vezes a gente fica com o olho mais congestionado. Tem gente que sai comprando colírio para usar aleatoriamente. Quais são as recomendações em relação a isso, doutora? Então, quem já tem o hábito de usar, né, colírio, vai manter o uso dos colírios. Tem gente que já tem, né, queixa de olho seco, e aí normalmente se usa um colírio lubrificante. O que pode fazer é aumentar a frequência desses colírios lubrificantes nesse período, porque isso ajuda, né, a evitar os sintomas de olho seco. Esse também é um período que costuma se ter muita conjuntivite alérgica, né? Então, sintomas de coceira, ardor, lacrimejamento. Quem é alérgico no geral, né? Quem tem rinite, asma, costuma ter crises por conta da própria fumaça aí da fogueira e dos fogos. Então, também pode ter essa necessidade, né? De um tratamento mais cuidadoso.
Agora, a senhora falou aí, doutora, em conjuntivite, né? Talvez seja uma das doenças mais comuns nesse período do ano também, né? Nesse período do ano, a conjuntivite mais comum é a alérgica, né? Que não é a infecciosa, que a gente está mais acostumado a ouvir. Então, a conjuntivite alérgica, no geral, ela é uma conjuntivite crônica, ou seja, ela é algo que a gente já costuma ter ao longo do ano, mas que tende a piorar, vem um período de crise, quando a gente fica exposto a poeira, fumaça, mofo, pelo de alguns animais. Então, essa época do ano é uma época que os pacientes alérgicos, no geral, eles costumam ter alguns sintomas aí, como eu falei. Ou seja, as pessoas que, por exemplo, têm rinite alérgica. Isso. E aí, normalmente, é um combo, né? Você tem uma coceira no nariz, você tem espirro. Tô falando que eu já estava aqui, né? Espirrando, uma coceira no nariz, uma sensação. E muitas vezes o olho também fica ardendo. O que a gente faz? Tem alguma coisa que pode ser feita sem necessariamente se passar por um médico? Sim, é usar lubrificante, né? Aumentar o uso de colírio lubrificante. E é lubrificante mesmo, não é colírio que às vezes o pessoal compra aí achando que é uma coisa e é outra, né? Às vezes tem colírio que é só para melhorar a vermelhidão. Não é esse o tipo de colírio que a gente quer. É realmente um colírio que é só para lubrificar. Isso vai ajudar a tirar o que a gente chama o alérgeno, né? Que é aquela partícula ali que faz com que a alergia comece. Então, ajuda a tirar o alérgeno do olho. E tem também colírios específicos para tratar a alergia, que no geral a gente passa em consultório mesmo. Mas aí precisa procurar. Avaliação. Qual é o momento, doutora, de procurar um oftalmo? Nesse caso das alergias, da conjuntivite? No geral, se os sintomas persistirem, né, começou a usar o lubrificante, lavou o rosto, lavou os olhos, não melhorou em cerca de 24 horas, aí precisa fazer essa avaliação. Se ficar muito inchado também? Isso, inchaço também pode ser um dos sintomas, né? A compressa gelada ajuda nos inchaços, também é uma boa dica. Fazer compressa gelada já pode ajudar bastante. Uma coisa que eu vi recentemente, doutora, foi uma pessoa que estava usando muito computador, muito celular, ficar com o olho muito congestionado, muito vermelho mesmo, né? Parecia até que era algum outro problema. A pessoa dormiu, ficou umas 8 horas sem utilização de tela, o olho praticamente voltou ao normal. Por que isso acontece? Então, uma parte da nossa lubrificação do olho, uma boa parte depende do piscar. Quando a gente fica muito tempo em tela, a gente pisca menos. E é o piscar que mantém essa lubrificação. Então, enquanto a gente está piscando menos, a gente lubrifica menos o olho. Por isso que quando a gente dá um tempo das telas, geralmente nos finais de semana, a gente tem menos sintomas de olho seco. E essa falta de lubrificação pode trazer outros problemas, além dessa sintomatologia mesmo, né? De coceira, de ardor, pode trazer algum problema mais sério, doutora? No geral, assim, não, mas são questões transitórias, né? Quando a gente melhora, a lubrificação do olho tende a melhorar, mas, inclusive, olho seco pode piorar a qualidade visual ali de forma transitória. Então, tem algumas pessoas que realmente percebem piora na visão por conta da má lubrificação do olho. Outros sintomas são dor, né? Eu tive até um caso recente de um paciente com uma dor crônica ali nos olhos e que a gente melhorou a qualidade ali da lágrima dele, né? Melhorou a lubrificação e ele melhorou da dor nos olhos também. Uma coisa que eu ouvi aqui na redação também outro dia, doutora, sinusite pode dar incômodo nos olhos? Pode sim. É mesmo? O que acontece? Qual é o mecanismo aí? A sinusite é quando tem uma inflamação nos seios paranasais, né? Que são essas como se fossem bolsas aí na região perto dos nossos olhos. Então, quando tem uma inflamação nessa região, a gente pode ter também dor, pode ter lacrimejamento, por conta da própria compressão, né? No local ali na região. Então, pode não ser algo exatamente dos olhos, mas pode estar aliado a ser uma consequência ali da sinusite, porque está tudo congestionado, né? Pressionado. Eu costumo dizer que, assim, tudo que a gente tem na cabeça, né? Então, ouvido, os seios paranasais, nariz, boca, tudo que a gente tem nessa região pode causar algum sintoma ocular e vice-versa. Às vezes a gente tem algo também no olho que pode dar algum sintoma em alguma outra parte aí, né? Dor de cabeça é uma coisa bem comum, né? Dor de cabeça também, exatamente.
Tá certo, quero agradecer muito aqui, doutora Beatriz Oliveira, ela que é oftalmologista da Oftalmoclin, é especialista em córnea, lente de contato, cirurgia refrativa, que esteve com a gente hoje. Obrigada, viu, doutora? Bom dia. Obrigada, bom dia também.